Bom, eu quero começar falando para você que é evangélico, por que que você não pode dizer que o Papa foi para o inferno? Vou te dar pelo menos duas razões para você não dizer isso. Primeira razão é a questão do respeito para com o outro. Esse é um momento delicado onde o Papa acabou de morrer e não é sábio qualquer um de nós fazermos tal acusação dessa, dizer que alguém foi para o inferno. Não estaríamos aqui, estaríamos desrespeitando as pessoas que estão ligadas intimamente à vida do Papa. É o mesmo que você chegar num funeral e onde estão as pessoas ali, a família enlutada, e você começar a dizer que aquela pessoa que morreu foi para o inferno. Isso não deve ser dito numa circunstância dessa, por questões de respeito e de amor ao próximo. Aí você pode me dizer que, mas quem ama diz a verdade. Sim, quem ama diz a verdade. Mas como eu digo a verdade, isso faz toda a diferença. A outra razão para você não dizer isso é que não compete a qualquer um de nós a afirmação ou esse tipo de julgamento. Esse é um julgamento que compete unicamente a Deus. Somente Deus pode dizer quem foi ou não para o inferno. Essa ideia de evangélico começar a colocar pessoas no inferno, dizer que fulana foi para o inferno, isso não é correto. O único que pode julgar essa situação é Deus. Mas aí você pode me dizer assim, mas pastor, a Bíblia condena a idolatria e a Bíblia diz que o idólatra não herdará o reino dos céus e que os idólatras irão para o lago de fogo. Sim, é verdade. Realmente a Bíblia condena a idolatria. A Bíblia diz que a idolatria é um pecado grave, terrível, e que quem comete idolatria e morre na idolatria não tem a salvação. Mas você sabia também que na teologia católica, na doutrina católica, eles fazem uma distinção entre o culto de latria, que é o culto de adoração que eles ofertam somente a Deus, e o culto de dulia ou hiperdulia, que é um culto que eles ofertam, o culto de dulia aos santos e o culto de hiperdulia a Maria. Na cabeça de um católico, na teologia católica, eles não estão praticando a idolatria. Por quê? Porque para eles há uma distinção de culto. E o culto de latria, de adoração, eles vão dar unicamente a Deus. E aí você pode me questionar, mas pastor, faz sentido isso? Isso está na Bíblia? Não, isso não está na Bíblia. Agora, quem faz o julgamento se tal culto, tal ação é considerado uma idolatria, quem pode afirmar isso é quem? Só Deus pode afirmar que tal pessoa, ao ofertar um culto, realmente ele cometeu uma idolatria, baseado nesse tipo de relacionamento entre a fé católica e o relacionamento com Deus, mediante aquilo que eles compreendem com relação à idolatria. No entanto, é claro que o meu conselho para quem quer ter uma segurança com relação à partida desse mundo é um novo nascimento e a fé entregue ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, porque é isso que a Bíblia nos apresenta como caminho da salvação. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho da salvação é unicamente o Senhor Jesus. Se Deus vai aceitar o argumento católico com relação à distinção entre o culto de latria e culto de dulia, isso aí é uma parte que diz respeito a Deus e não a mim.
Eu particularmente tenho a minha opinião com relação a isso, mas o julgamento de tal pessoa pelo ato, pelo culto, somente a Deus pertence. Agora, a melhor, o melhor conselho que eu posso dar é que o caminho mais seguro para nós é estarmos focados naquilo que nos instrui o primeiro e segundo mandamento da lei de Deus, que é não ter outro Deus além dele e não prestar um culto de idolatria, não colocar algum tipo de imagem a quem nós possamos prestar cultos. Porque o que nós olhamos na Bíblia é que, independente do culto ser ou não dulia ou latria, somente a Deus deve ser prestado culto. Portanto, o melhor conselho que eu posso dar para quem está ouvindo é: seja fiel à palavra de Deus. Preste culto unicamente a Deus, porque se você fizer isso, se você prestar culto unicamente a Deus, você terá uma segurança maior quando você partir desse mundo, porque você não estará correndo o risco de ser achado incluso no culto de idolatria. Agora, precisamos também fazer aqui uma outra observação, porque muitos pastores que estão afirmando categoricamente que o Papa está no inferno devido à idolatria, muitos deles não fazem a mesma afirmação quando a idolatria é a idolatria evangélica. E nós sabemos perfeitamente que muitos evangélicos estão envolvidos com um tipo de idolatria. E aí, a pergunta a ser feita é a seguinte: ora, a graça que tal evangélico pressupõe estar envolvido nela, e por isso, mesmo morrendo numa prática de idolatria evangélica, ele se acha seguro para estar salvo diante de Deus devido à graça. Essa mesma graça não tem valor para o católico que morre na fé católica? É uma pergunta, porque há uma distinção entre idolatria evangélica e idolatria católica? Será que na Bíblia nós podemos fazer uma distinção? Ora, a idolatria católica me condena, mas a idolatria evangélica não? Isso é um absurdo. Idolatria é idolatria. E a Bíblia condena claramente o culto idólatra ou a prática de idolatria. Então nós precisamos ter cuidado ao nós fazermos qualquer julgamento que não nos compete fazer. Devemos ter cuidado para não desrespeitar, não ser ofensivo para com aqueles que não professam a mesma fé que nós e que não têm a mesma compreensão nossa. O nosso dever como cristãos evangélicos é apresentar a revelação de Cristo nas Escrituras como um único e suficiente Salvador, como o Evangelho apresenta. E aí cabe a Deus, através do Espírito Santo, trabalhar na vida de quem está ouvindo para conduzi-lo a essa mesma compreensão, sendo assim essa a vontade de Deus. É somente isso que nos compete. O julgamento de quem quer que esteja, quem quer que seja, com relação à sua ida após esse mundo, para onde vai, isso não nos compete. Compete unicamente a Deus.